Foco no afeto de número 216. Tema de hoje, atenção ao sentimento. Gente, nós já falamos aqui de sentimento e da necessidade de mantermos a atenção em relação ao sentimento. Eu vivo falando aqui da importância do teor dos sentimentos no nosso cotidiano. Como é importante estarmos focados em sentimentos construtivos, saudáveis, não obstante as circunstâncias. Eu fiz um post essa semana que me surpreendeu muito a quantidade de curtidas, que para mim foi um recorde. Quero agradecer a vocês por essa gentileza, por esse carinho. Esse post tem tudo a ver com sentimento. O post é assim: a mulher só ama a quem respeita e admira. E isso gera na mulher o encantamento, que é o ingrediente essencial para se começar qualquer relação amorosa depois da afinidade química, aquela química sexual. A química sexual diz que aquele casal ali é candidato a uma relação muito boa, muito saudável, mas o estabelecimento do vínculo afetivo e a manutenção do vínculo afetivo são patrocinados, eu diria que exclusivamente pelo encantamento. Quando um dos dois faz alguma coisa que tira o encantamento, ou diminui, reduz o potencial de encantamento, a relação dá uma murchadinha. É claro que eu estou falando isso em relação à mulher, que o encantamento é essencial. A mulher só ama a quem respeita e admira, tendo como base isso para que haja o florescer do encantamento, mas isso vale também para o homem, vale, ao seu modo, vale também para nós homens, ok? Mas como a mulher é muito mais sensível, muito mais perceptível, muito mais delicada no tratar a questão do sentimento, a mulher é, por si só, uma expert em fantasia. A mulher percebe sentimento. Nós homens, muitas vezes em situações, circunstâncias sociais, a gente não está percebendo que está acontecendo algumas coisas. A mulher já está vendo aquilo, ela já foi, já voltou, 10 vezes. E a gente está lá, sim, ligado objetivamente a alguma coisa, não necessariamente disperso, mas não está percebendo bem. A mulher está muito mais ligada ao sentimento do que nós. A mulher tem essa percepção muito mais aguçada do que a gente. Então, por isso, eu gosto de falar para a mulher, porque em falando para a mulher, eu vou falar de uma forma mais ampla, porque o sentimento para ela acontece de forma ampla. E assim, o homem que está me ouvindo também vai me ouvir falar desse sentimento de uma forma ampla também. Porque, dependendo desse homem, se ele tem o lado feminino dele atualizado, realizado, integrado, é um homem mais sensível, ele vai perceber direitinho o que eu estou falando. Ele vai ter muito maior percepção, inclusive na abordagem relacional com a mulher, ok? Eu já falei em outros vídeos aqui sobre sentimento, eu estou falando de novo e talvez venha a falar outras vezes também. Isso não é mera insistência neurótica não, gente. Não é que eu estou obcecado por sentimento, não é isso não. É porque é muito necessário. E nos meus atendimentos de coaching eu percebo que as pessoas se desviam. Eu falo as pessoas, até parece que eu não faço parte, né? Eu me incluo nesse rol aí sempre. A gente se desvia muito facilmente da percepção do sentimento. E essa percepção do sentimento que é crucial, é vital para que a gente mantenha a conexão com a gente mesmo, para que a gente permaneça vivendo a própria história, o próprio momento, de forma inteira, né? De forma integral. Tem um outro vídeo que tem um título: Os sentimentos moram no corpo. Parece que não, mas os nossos sentimentos estão residindo no corpo. Sentimento de raiva, sentimento de vingança, sentimento de tristeza, de amor, de encantamento, de leveza, está tudo no corpo. Quando você está muito bem, quando você está ótimo, quando você está ótima, isso vai parar no corpo. Então, quando você está muito bem, está no estado paradisíaco, você está ótimo, você está inteira, você está inteiro, está tudo jóia aí com você, tudo bacaninha, você vai ver o corpo está refletindo isso. Mesmo quando você não está botando o reparo que você está muito bem, quando você não está notando que você está muito bem, quando você olha para o corpo, você vê que você está bem.
Quando você não está muito bem, você também, se você olhar para o corpo, você vai ver que você não está muito bem. Por quê? A primeira coisa que acontece quando a gente não está bem, gente, é a respiração. A respiração trava e o humor fecha. Várias e várias vezes, cuidando de pessoas que estão, por alguma razão, travadas, pegaram alguma carga negativa pesada, enfim, ficaram bravas com alguma coisa, a pessoa acaba absorvendo aquilo e vai para o físico, o corpo fica travado. Então muitas vezes eu estou conversando com a pessoa, até mesmo por Skype, num atendimento à distância por Skype, e eu pergunto, está tudo bem? A pessoa, tudo bem. E a cara fechada ali, né? A pessoa não sabe disso. Aí eu vou percebendo como é que está a respiração da pessoa, embora não veja no Skype, a gente vê daqui até aqui, mas a gente vê um pouquinho o movimento do ombro. Quando a respiração está alta, isso aqui mexe um pouquinho, eu noto que a respiração está alta. Aí eu pergunto, você está respirando pelo diafragma? E a pessoa presta atenção, não estou, tá aqui em cima. Ah, tá, ok. Então o seu corpo respondeu como é que você está se sentindo. Aí a gente começa, claro, a fazer um trabalho para tirar a pessoa daquele estado, e aí inclui, dependendo das crenças, dependendo da abertura daquela pessoa para isto ou aquilo, a gente vai fazendo um trabalho que inclui oração, mantra. É claro que a respiração, sem dúvida, mas é preciso também trabalhar aqui o foco mental da pessoa. Ela tem que dar uma relaxada e conectar com o humor, o bom humor. Terminado o trabalho, a gente pergunta, e aí, você está com uma risada fácil aí dentro ou a risada está difícil? Aí a pessoa diz, não, a risada não está, eu estou bem, mas a risada não está muito bem, a risada não está muito fácil. Então, não está bem. Se a risada não está fácil, gente, você não está bem. Eu estou dando dicas aqui, gente, preciosas para vocês tomarem conta do estado de espírito, daquilo que a gente chama de humor, e que eu estou dizendo como fonte básica, que é o sentimento. O sentimento determina se a gente está no caminho da saúde ou no caminho da doença. A experiência do sentir é a experiência do atrair. O que a gente sente, a gente atrai. Já falamos disso naquele vídeo Lei da Atração ou Lei da Fusão, falamos bastante disso, mas só quero lembrar aqui, juntar essas duas coisas, a experiência do sentir é a experiência do atrair. Lembrar que o sentimento mora no corpo. Quando você tem essas duas referências, dificilmente você vai não perceber o seu estado, a não ser que você fique muito distraído mesmo. Precisa lembrar que a gente tem que ficar prestando atenção nisso, porque repito, a gente em estado de praga biológica, gente, o estado de praga biológica nos induz à guerra, à beligerância, à competição, à indiferença, à truculência, frieza, vingança, né? Nesse estado que todos nós estamos, na inércia, se você não presta atenção, na inércia você está guerreiro, você está bélico, você está tenso, você não está respirando direito, você está com sentimentos ruins. Por exemplo, você vai para uma festa, uma situação, uma circunstância social qualquer, em que lá é muito abafado. Por mais agradável que esteja o ambiente, aquele abafamento vai te fazendo sentir-se mal. Daqui a um tempo você não está bem. Você não sabe de onde veio. Poxa, mas o astral está bom, mas deve ser alguma coisa, alguma carga que tem aqui. Pode até ter a carga. Mas se está abafado, se você não está respirando bem, se você não tem espaço para se movimentar com alguma facilidade, aquilo vai te induzindo a uma situação de clausura que você começa a não sentir-se bem. E aí você começa a mandar para o cérebro informação de que você está naquela mesma circunstância em que diversas outras situações de clausura, de negação de você mesmo, de desprezo, de desqualificação, de inexistência que deram para você, você dá essa informação de que essa situação está se repetindo e você entra naquilo que a gente chama de baixo astral. Então, o tema de hoje, atenção ao sentimento. O sentimento, ele não é assim, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, hoje eu estou me sentindo bem, nem sei de onde veio, nem para onde vai isso.
Ah, tanto faz, eu estou me sentindo assim hoje, amanhã eu me sinto melhor, e assim a gente vai indo. A gente vai indo, não percebendo, não refletindo e não atuando, não direcionando o sentimento, a gente vai indo para o brejo, a gente vai indo para aquele esgoto de detritos relacionais, a gente acaba mergulhando lá mesmo. Por isso que é importante a gente manter atenção ao sentimento. Pois muita gente acaba reclamando, a vida é complicada, a vida é isso, a vida é aquilo, tá? Vai ver aquela pessoa, quantos hábitos emocionais, sentimentais, ela tem carregado ao longo de anos e anos e anos. E esses sentimentos configuram o cotidiano dela, configuram o exterior, a vida exterior dela. A experiência do sentir é a experiência do atrair. Isso não é, isso não é um ditado esotérico. Você, quando sente, você está numa frequência, você atrai coisas semelhantes. A gente já falou disso aqui inúmeras vezes. Mas eu quero juntar isso com os sentimentos moram no corpo, associar essas duas coisas. Para você prestar atenção e ter uma forma como perceber como é que está o seu sentimento. Você pode até achar que está bem, mas de repente o corpo está travado ali, o que você não percebeu, ok? Aí você está em sentimento ruim. Não estava percebendo, mas tem ali um sentimento ruim, tem qualquer coisa que está mexendo com o seu astral que poderia estar melhor, com o seu estado de espírito, vamos dizer assim, ok? Esta percepção, essa entrega ao compromisso da percepção é que vai fazer com que você consiga reger a sua vida e não ser regido pelo conjunto de sentimentos coletivos que acabam mandando na gente, que acabam criando aquelas rotinas emocionais e sentimentais, mentais, pensamentos, e a gente vai inertemente jogado para aquilo. Se você liga uma televisão e assiste de forma não crítica, você vai para o esgoto, se já não vive lá, se você assiste televisão de uma forma não crítica com frequência. Porque aquilo ali é um convite à desqualificação, à padronização de coisas que não são nem padronizáveis, padronização de coisas cuja padronização é exatamente dar inexistência a você. Você achar que para ser alguém legal você tem que ser como do jeito que eles estão mostrando lá, que o pensamento político, econômico, religioso, sexual é aquele que a televisão prega sistematicamente. Então quando você vai ver, se é que um dia você vai ver, porque a gente vai ficando cada vez mais anestesiado e não perceptivo, quando você põe reparo, você já, se tem a sorte de cair a ficha, você vai ver como é que eu cheguei aqui. Como é que eu cheguei nesse fundo de poço aqui? Como é que eu não prestei atenção no que aconteceu comigo? Isso só pode ser influência espiritual. Eu não estou negando, eu sou o primeiro que quer dizer que acredito em interferência espiritual. Sim, sem dúvida. Mas ela começa aqui, gente. Se eu pego uma obsessão, se eu atraio um conjunto de obsessores, isso começou aqui em mim. Eu dei margem, eu comecei a vibrar numa frequência e essa frequência é simpática à frequência de obsessores. E mesmo que não seja obsessor, gente morta, que está numa outra dimensão, atrapalhado, que isso é uma definição curta e grossa de obsessor, mas eu sintonizo com energias. Os pensamentos que a gente joga, eles são energia. E essas energias, elas ficam por aí. Então, energia de ódio, de vingança, de raiva, energia de sofrimento profundo, está tudo aí. Se você sintoniza, você liga a TVzinha a cabo do pensamento e do sentimento, você capta. E aqui ali você fica exponencialmente mais isto ou mais aquilo, mais raivoso, mais odioso, mais ciumento, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá, não sei o que lá. Né? O apelo é atenção para o sentimento. Presta atenção no que você está sentindo. Eu vejo muita gente esforçada, que trabalha mesmo, que se empenha em perceber o sentimento e policiar, dar uma olhadinha e modificar quando ele não está saudável, gente que cai. Eu, aqui ó, primeiro me proponho a ficar de quando em quando, cada vez com mais frequência, por que eu estou sentindo agora? Ah, tá legal, tá tudo bem. Não, mas tem uma tristezinha aí, né? Tem uma coisinha meio pesada, então eu estou doente.
eu estou bem, está tudo legal, mas tem um pezinho, tem uma tristezinha, sei lá, tem uma raivinha aí, o diafragma está meio, um pouquinho preso, 5% preso. O meu sorriso não está aquele sorrisão alegre, feliz, amoroso, não está fácil a amorosidade, porque é para estar sempre assim. Não tá, é lógico que sempre assim que eu digo. É o seguinte, gente, não é 24 horas por dia isso. De repente você se depara com um predador, você não vai ficar lá tranquilinho, sorrindo. Você tem a ação, a resposta que a natureza te dá em relação ao predador. Você toma providência e naquela hora você não está em sorriso, você entra em medo, você tem um instantinho de insegurança, mas como você está conectado, e na hipótese boa de você estar conectado com a sabedoria, você vai ter a resposta saudável. Passou aquilo, você volta a estar bem, como os bichinhos. Você vê os bichinhos aí, que não tem esse ego hiperativo que nós temos aqui, eles acabam de brigar ali, ou sei lá, de brincar e tal, estão tranquilos, sossegados, bem em estado meditativo, o tempo todo. Essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso estado saudável, que é, eu repito aqui, o nosso estado de excelência biológica, que é caracterizado nos relacionamentos, nos sentimentos, pelo nosso impulso de colaboração, de cooperação, de generosidade, de afeto e de amor nos 3 níveis. O amor desinteressado, o amor apenas interessado no amor mesmo, o amor sem preconceito, que é amor incondicional, e o amor a tudo e a todos, que é o amor universal. Quando a gente não está nessas vibes, quando a gente tem indiferença, competitividade, ressentimento, mágoa, agressividade destrutiva, a agressividade é boa, mas a destrutiva, aí pegou, a gente está dodói, e é o sentimento. Gente, é o dia inteiro. É como se a gente estivesse vivendo no oceano, debaixo d'água, ok? Então a água ali para a gente precisa estar limpinha para a gente sobreviver, nessa hipótese aqui. Precisa estar uma água límpida, legal, com bastante oxigenação para a gente estar bem. Quando a gente entra em sentimento ruim, é como se essa água ficasse turva e tóxica para a gente. Só que a gente não percebe, porque é sentimento, ele está aqui dentro, a gente fica olhando para fora o dia inteiro, a gente não medita o suficiente. Então é perceber como é que eu estou, é olhar para dentro. Tudo bem, a gente olha para fora para fazer as coisas, se diverte, conversa, fala, brinca, ama e tal, mas é preciso estar sempre muito conectado com o interior, aqui dentro. É autoconhecimento, muito diferente daquilo que a sociedade fala pejorativamente como sendo autoajuda. É autoconhecimento. Como é que eu vou me perceber? Vou meditar para perceber o meu ego caladinho, como é que ele fica, se ele fica bem e tal. E aí eu vou me entregar, ele uma vez caladinho, eu vou me entregar à sabedoria. A sabedoria acopla na hora que o meu ego fica calminho, ele fica paradinho, não imperativo, ele fica passivo, não anulado, repito sempre, não anulado. Ele vai agir, mas segundo a regência da sabedoria. Ok? Eu quero ir adiante aqui, falando e comentando um post do meu livro, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, que é Atenção ao Sentimento. Quero ler e comentar aqui agora com a gente. Não permita que outras pessoas manipulem os seus sentimentos, porque é o que mais se faz em estado de praga biológica, minhas amadas e meus amados. Esses sentimentos são seus e são eles que determinam em muito a qualidade da sua saúde. Dê uma atenção mais especial aos seus sentimentos durante o dia. Com que sentimento você acorda? Com que sentimento você toma o seu banho? Com que sentimento você faz a sua primeira refeição? Na hora de estar comendo ali, vê o que você está sentindo. Na hora que a gente está mastigando, presta bem atenção nisso. Na hora que a gente está mastigando, isso aqui tem uma... é para ser feito assim, a mandíbula é extremamente destrutiva. Isso aqui está ligado à agressividade. A gente não é carnívoro, a gente é colhedor. Atavicamente a gente tem isso aqui, a mandíbula como sendo o setor do corpo onde está somatizada muita agressividade. Precisa estar. E essa agressividade é associada à destrutividade. É claro, quando é um bicho, você vai comer para matar o bicho. E quando a gente está comendo que está com algum sentimento ruim ali, consciente ou não muito consciente, você acaba comendo com raiva, porque isso aqui convida facilmente a destrutividade. É para destruir só o alimento. Na verdade não é para destruir, é para preparar o alimento para você engolir e ele ir bem para o estômago. Mas cuidado com isso.
Não só com isso, que eu estou falando aqui do alimento, mas na hora que você vai praticar algum esporte em que você tem uma atividade muito intensa, onde existe agressividade, para você não associar de graça a raiva. Eu falei no nosso outro encontro, é claro, se você está sentindo raiva, então vai extravasar a raiva. Aí não é o esporte, você não está lá fazendo uma caminhada, uma corrida com agressividade para descarregar a raiva. A raiva a gente descarrega, tem agressividade, é um momento, a gente falou isso na semana passada, mas não é a vida toda. Você vai exercer agressividade no seu esporte, mas cuidado para não associar a destrutividade, para não associar a raiva. Se você tiver com muita raiva e ela estiver passando pelo tua mente, teu corpo, na hora que você está praticando esporte, medita e faz um movimento agressivo dissociado da raiva ou da destrutividade. Isto é cuidado com o sentimento, isto é atenção para com o sentimento. Presta atenção, se não for saudável o jeito de você comer, se você não está comendo com leveza, com alegria, com amor até, muda esse sentimento. A gente pode sempre mudar o sentimento. Antes de pensar no que você tem para fazer, perceba o sentimento que está predominando. Se não for saudável, muda o sentimento. Porque senão o sentimento destrutivo vai ajudar muito a determinar o insucesso de tudo que você vier a fazer, como o sentimento saudável ajudará a determinar o sucesso de tudo que você vier a fazer. Presta atenção ao sentimento, com carinho, gente, focado no afeto. Existem vários recursos para ajudar você a sair dos sentimentos doentios, vários recursos. Respire pelo diafragma, como eu estava falando há pouco, lentamente durante uns 3 minutos. Você está lá muito tenso, você está virado no girar, como eu falei semana passada. Uma das formas de você tentar eliminar a raiva é integrando, aceita que você está com raiva, não nega. Aí tenta fazer a respiração diafragmática durante 3 minutos, às vezes resolve. Quando não resolve, aí sim você vai descarregar, eu falei lá dando murro numa almofada e tal, mas sem o sentimento de destrutividade. É para descarregar aquela adrenalina, aquela tensão que o corpo adquiriu no momento da aquisição da raiva, ok? Respira pelo diafragma lentamente durante uns 3 minutos, você reconfigura o seu estado. Escolha uma música que te faz bem e ouça repetidas vezes essa música. Traga à lembrança bons e encantadores momentos que você já viveu. A gente está cheio de lembrança boa. Gente, olha, não é uma generalização pecaminosa, vamos dizer assim, não é uma generalização destrutiva, mas a gente passa o dia inteiro virado na guerra. Porque está todo mundo assim, a gente se relaciona com pessoas que te olham de um jeito, tratam você de um jeito, é um medo o tempo todo, é insegurança. É óbvio que a gente vai cair nessa, a gente vai entrar, mas é por isso o encontro de hoje, o tema do nosso encontro, atenção ao sentimento. Não entra, isso determina a sua saúde. Tem gente que consegue fazer isso com uma facilidade muito grande, tem gente que não consegue fazer isso com facilidade alguma. Tem que fazer um trabalho mesmo de determinação, de foco, para a pessoa conseguir manter o foco no sentimento construtivo. Você traz essas lembranças agradáveis do passado e revive. Você fantasia coisas bacanas, esse é o exercício da cocriação que já falamos aqui. Você vai para um momento de cocriação para inventar uma situação agradável e gostosa, não precisa imaginar pessoas nem lugares, mas sim uma situação em que você se sinta bem. Eventualmente é numa praia, eventualmente é voando de asa delta, ou visitando um país que você gosta, ou amando uma pessoa que você ama. A gente está cheio de recursos para mudar o sentimento para o sentimento construtivo, o saudável. Eu não estou dizendo que a agressividade não é saudável. A agressividade pode ser exercida, mas sem sentimento ruim, destrutivo. Algumas artes marciais utilizam-se, sim, da agressividade dissociada da destrutividade. Porque quando o sujeito está lutando, que ele não tem a raiva associada, ele tem mais percepção. Então ele consegue se livrar da agressão, do agressor, do inimigo dele,
sem pagar nenhum imposto por isso. Ele está leve, ele está até em estado meditativo, por incrível que isso possa parecer. Então lembra disso, gente, lembra disso para botar reparo no sentimento e mudar. Na hora de uma discussão, em que você vai ali exercer a oposição amistosa com a pessoa está brigando, mas você tem a opção de entrar com oposição amistosa, e deixa ela brigando. Respira pelo diafragma, procura não entrar no sentimento de raiva. Se você entrou, aí sim você toma providência das respirações, e se não der certo, você vai lá descarregar a raiva de um jeito, claro, agressivo, do jeito que você sente. Cuidado para não se destruir, porque não pode estar com sentimento destrutivo. É para descarregar a tensão da raiva, metabolizar a adrenalina que foi descarregada no teu corpo e por aí afora, ok? Essas lembranças de momentos encantadores são maravilhosas. Fantasia com profundidade momentos bons e encantadores que você quer viver. Se há uma lembrança inevitável, insistente e compulsória de alguém com quem você vive ou viveu um conflito, talvez seja esta a forma dela pedir a sua ajuda mesmo à distância. Mande uma energia boa para ela. Então, você está lá, belo e tranquilo, de repente insistentemente vem a lembrança de uma pessoa com quem você viveu um conflito ou está vivendo um conflito. Então aqui, nossa, essa pessoa vem na minha cabeça e tira a minha paz, não é? Então você recobra a paz, integra essa pessoa. Aqui dentro, integra, não despreza. Isso nem é bom. Desculpe, isso não é nem saudável, botar a pessoa para fora da tua cabeça. Integra, e integra com amorosidade aquela pessoa naquele momento. Não deixa nada interferir na qualidade saudável dos seus sentimentos. Manda uma energia boa para ela. Imagine-se abraçando essa pessoa amorosamente, fraternalmente. Não esqueça, gente, que um dia no eterno nós seremos um grande abraço energético, entre aspas, é claro, esse abraço. Não teremos mais corpo, mas será uma energia amorosa em fusão. Se há uma perturbadora preocupação em relação a uma situação que você está vivendo, troque o medo pela aceitação pacífica e otimista para aí sim agir. Respire, imagine essa situação resolvida e a alegria que você sentirá com essa situação resolvida. Eu não estou dizendo aqui, basta eu pegar, enfim, o relatório lá que o meu chefe me passou, dizendo que eu vou ser despedido porque eu não prestei atenção àquilo ali. Aí eu só olho o relatório e vejo com alegria, bons sentimentos, jogo o relatório e tudo bem. Não é assim. Isso tudo que eu estou falando não elimina, muito pelo contrário, inclui todas as ações, as atitudes que a gente precisa tomar. Todas, sem exceção. Isso não elimina, isso inclui. Só que como vou continuar fazendo aquilo ali? O chefe lá brigou comigo, eu respeito, eu tento reparar, eu me retrato com o meu chefe, mas eu continuo fazendo as coisas na amorosidade. Comigo mesmo, não vou deixar isso me poluir. E se eu for despedido, eu vou achar outro emprego. Se eu entrar em pânico e medo, aí, se for despedido, será realmente um problema. Será um momento de sombra, de treva em que eu vou entrar. Agora, se você for despedido na luz, mantenha a luz. Aí vem a sensação de rejeição, vem a sensação de incompetência, porque o mundo não gosta de mim, porque eu não sirvo para o mundo, porque isto é a inércia de todas as pessoas. Todos somos, segundo a sociedade, segundo o nosso estado de praga biológica, todos somos execráveis, desprezíveis, inexistentes, inconvenientes, chatos e por aí afora. Né? Mas não aceita isso. Você sabe que lá dentro, se você medita, você sabe que lá dentro isso não tem nada a ver. Outra coisa, com que sentimento você vai para o trabalho? Diante de uma situação dessa ou numa situação agradável? Tanto faz a situação, você vai para o trabalho com um sentimento bom, você vai trabalhar isso. Não é que amanhã eu resolvo e vou para o trabalho com um sentimento bom. Não, eu não gosto do que eu estou fazendo ali, mas eu vou gostar de fazer uma outra coisa. Então eu vou para aquele trabalho fantasiando o trabalho que eu considero ideal e saudável para mim. Mas não entro no sentimento, pô, que saco, eu vou fazer aquele negócio chato e desagradável. Né? Porque aí isso aumenta o tempo em que estarei fazendo aquela coisa chata. Com que sentimento você faz o seu trabalho, na hora de fazer o trabalho?
Com que sentimento você almoça? Com que sentimento você volta para casa? Com que sentimento você janta? Com que sentimento você passa o resto da noite antes de dormir? Com que sentimento você adormece? Isso é fundamental, gente. Dependendo do jeito como a gente adormece, a noite vai ser um inferno. Por isso que tem aquele negócio, reza antes de dormir, aquela tradição, né? Não precisa rezar se você não gosta, mas faz um mantra, faz uma meditação, que é o melhor de tudo, e você adormece leve, pacífico. Antes de qualquer atividade, você precisa verificar o sentimento e ajustá-lo para o modo saudável. Senão tudo que você fizer terá o gosto amargo que os atos vazios deixam em nosso peito. Nós não temos o hábito e nem muito menos a cultura de prestar atenção aos sentimentos. Por isso o encontro de hoje, atenção ao sentimento. Somos acostumados a achar que eles são consequências, quando na verdade são boa parte das causas de tudo que nos acontece. Quem pratica meditação regularmente tem mais habilidade para orientar o próprio sentimento, porque você tem uma mente mais disciplinada. A sua mente fica lá insegura, medrosa. Você, se pratica muita meditação, você fala para a mente, ó, fica quietinho, vem cá, fica aí sossegadinho, quietinho. Medita, vem a energia boa da sabedoria, e aí você tem intuição. No estado meditativo, você vai ter intuição. E ali resolve tudo. Aí é uma beleza. Quem orienta bem o próprio sentimento não é arrastado pelas correntezas do condicionamento, que é isso que acontece com a gente, e é isso que dificulta a que a gente modifique, tenha uma ascendência operacional sobre os sentimentos. Então a gente precisa orientar dia a dia, momento a momento, o nosso sentimento, perceber e orientar. Percebe? É como aquilo que você come. Se aquilo lá tem um cheiro ruim, está azedo, você não vai comer aquilo porque você vai passar mal. Se o sentimento é destrutivo, é desses sentimentos que eu falei aqui, tristeza, ódio, raiva, etc. e tal, não estou dizendo para desprezar. Isso aí é fazer de conta que não existe, pior ainda. Você integra, ok? Mas muda o sentimento, trabalha para mudar o sentimento. Bom humor, bom amor. Não existe amor sem bom humor. Não existe bom humor sem amor. Uma coisa é a outra. A gente passa a vida toda procurando um grande amor, não é assim? Todo mundo quer viver um grande amor. Mas se não está vivendo o grande humor aqui dentro, não vai viver o grande amor para fora. Não tem jeito, gente. Por isso que eu vivo falando aqui. O mais importante de tudo é você se manter o maior tempo possível e impossível. Faça de tudo. Nunca será uma energia despendida à toa, nunca será em vão você manter o seu foco o dia inteiro no afeto.